Bem-vindo a mais um episódio do programa Imagem Masculina Profissional, onde eu ensino você, homem, a se comunicar de maneira mais eficiente por meio da sua imagem profissional. Eu sou Estela Moncaio, especialista em comunicação pela imagem, e hoje eu quero conversar com você sobre os dois elementos de design que eu considero mais importantes dentro da imagem pessoal. Vamos lá? É possível que você esteja se perguntando o que são elementos de design. E na verdade, os elementos de design já foram debatidos aqui em um episódio específico do programa, em que eu fiz uma comparação, um paralelo entre imagem pessoal e linguagem, idiomas, E de fato, para mim, dentro da metodologia que eu utilizo, dentro da perspectiva da comunicação, a imagem pessoal é uma linguagem visual, E tudo bem se você não estiver lembrando desse episódio ou ainda não tiver assistido, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, mas eu recomendo fortemente que você assista para entender um pouco melhor sobre essa perspectiva da imagem pessoal. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição deste episódio o link para o episódio anterior em que eu falei sobre esse assunto, tá? Mas vamos ao resumo, Como eu falei, dentro da perspectiva da comunicação, a imagem pessoal é uma linguagem que, assim como outra qualquer, é composta por símbolos, signos, ícones, elementos que comunicam para além do que eles próprios, Dentro, então, dessa linguagem, que a gente chama de linguagem visual, a gente chama esses elementos de design. Isso porque eles estão presentes dentro dos nossos itens de vestuário, no design aí dos nossos itens de vestuário, e também estão presentes no design de vários outros produtos que estão presentes aí no nosso cotidiano. E ao longo desse episódio, inclusive, eu vou trazer alguns exemplos aqui para você entender melhor, tá? Também no episódio anterior, eu falei para você que eu considero que os elementos de design mais importantes dentro da imagem pessoal são 5. São eles: linhas, formas, cores, texturas e volumes, nessa ordem. Por que nessa ordem? Porque essa ordem representa, sim, uma hierarquia entre esses elementos. Uma hierarquia que ela parte, então, da perspectiva que eu utilizo dentro da metodologia, que é, na verdade, a ordem em que o ser humano vai percebendo os vários elementos de design quando ele observa, quando ele entra em contato com um objeto, Lembrando que a nossa imagem pessoal para o outro não passa de um objeto, Ou mesmo para a gente quando a gente se vê refletido no espelho, ok? Então, e aí voltando aí à hierarquia desses 5 elementos de design, o que eu quero falar para vocês de fato é que esses dois primeiros elementos que eu citei, linhas e formas, dentro da minha perspectiva, da perspectiva da metodologia que eu trago, são os elementos de design mais importantes da imagem pessoal. E agora eu quero te explicar por quê, Por que eu considero esses dois elementos os mais importantes e por que eles são percebidos pelo cérebro humano antes dos demais elementos. Vamos lá. Não dá para a gente falar sobre comunicação, linguagem e imagem pessoal sem entender o processo pelo qual o ser humano dá significado às várias coisas que estão ao seu redor, como que ele interpreta esse mundo com o qual ele interage desde que ele nasceu, Para entender isso, a gente precisa pegar emprestado um conhecimento que vem de outra área de conhecimento, que é muito importante, que é a psicologia, mais especificamente a psicanálise. E esse conhecimento é o conhecimento dos arquétipos. Um psicanalista suíço muito famoso, contemporâneo de Freud, chamado Carl Jung, desenvolveu a teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo, por meio da qual ele trouxe aí uma explicação razoável para esse processo de significação que, desde que a gente abre os olhinhos ali, logo que nasce, começa a acontecer ali dentro do nosso cérebro, tá? Bom, para explicar isso de uma forma mais lúdica e talvez não tão técnica, eu vou tentar trazer algumas perspectivas aqui até da sobrevivência, da raça humana, aí desde que nós éramos ali o homem das cavernas, ou seja, o homem primitivo, até os dias atuais, Vamos pensar aqui que o ser humano está longe de ser o animal mais forte, mais, enfim,
capaz, né, de sobreviver aos vários ataques aí aos quais ele foi submetido aí em tantos e tantos anos de evolução, mas mesmo assim ele chegou até onde ele chegou, né? Estamos aqui hoje. E o que que foi, né? O que que garantiu essa sobrevivência, né? Para mim, e dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo para você, o que garantiu essa sobrevivência foi a capacidade dele reagir, né, de maneira muito rápida aos vários estímulos, né? Então, lá, desde o homem das cavernas, quando ele via um objeto, ele era capaz de perceber aquele objeto muito rapidamente, em questão de segundos, e entender se aquele objeto ofereceria risco para a vida dele, né? E aí ele teria aqueles gatilhos do medo, né? Que faria ele ou lutar ou fugir. E uma outra vertente, ele pode perceber que um objeto que se aproxima é um objeto que traz conforto, que enseja acolhimento, e ele permanece, né? E como é que esse processo de entender o que é esse objeto acontece dentro do cérebro humano, né? Na verdade, quando o ser humano, desde o homem das cavernas até hoje, né? Quando o ser humano percebe um objeto, o que ele faz para que ele consiga interpretar esse objeto de maneira muito rápida é simplificar esse objeto em uma forma muito, de fato, assim, simples, né? De interpretar, tá? Então é como se ele pegasse aquele objeto que ele está vendo e ele transformasse aquele objeto em um desenho de palitinhos, né? Então, é como realmente aquele desenho que a gente fazia quando era criança, né? Que um corpo de um ser humano era um círculo, né? A cabeça era um círculo, ali o tronco talvez fosse no máximo um retângulo, e a gente tem ali os palitinhos mesmo, os risquinhos representando as pernas e os braços, né? Então, é como se a gente fizesse esse desenho simplificado, né? E gerasse essa imagem bem simplificada para uma região do nosso cérebro que fica bem aqui nessa região da nuca, né? Chamada amígdala, tá? Que é o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro primitivo mesmo. Essa região, ela faz essa primeira interpretação baseada nessas linhas, né? E nessas principais formas geométricas aí que são resultantes dessas linhas, da junção dessas linhas. E para cada um desses tipos de linha e desses tipos de forma geométrica que ela, né, essa região do cérebro percebe, ela atribui como se fosse automaticamente significados, né, associações, digamos assim. Então, rapidamente, em questão realmente de segundos, e isso acontece em um nível cerebral que é completamente instintivo e não consciente, né? Então, rapidamente, a gente tem uma resposta cerebral de que se aquele objeto simplificado, né, a partir dessas linhas e dessas formas, representa um perigo, ou se ele representa algo que pode ser confortável e eu posso, então, permanecer. E aí, a partir dessa análise muito rápida, como eu falei, que acontece em questão de segundos, menos de 10 segundos, essa região do cérebro injeta no nosso corpo os principais hormônios ali que vão resultar nos nossos gatilhos de medo ou de prazer, né? Medo, então, vai resultar numa reação de lutar ou fugir, né? E o prazer vai me fazer permanecer. Então, basicamente, é esse o processo que acontece dentro de uma perspectiva cerebral e bastante simplificada aí da interpretação de um objeto, né? Esses significados que eu comentei, que são associados automaticamente a cada tipo de linha e a cada tipo de forma geométrica, resultante aí da junção dessas linhas, é o que, para Jung, são os arquétipos, né? Jung dizia que os arquétipos, então, ou seja, essas associações simbólicas aí mais primitivas, mais originais, elas residiam, de fato, numa área aqui do nosso cérebro que não dependia nem do nosso contexto temporal, nem do nosso contexto cultural. Ou seja, quase como se fossem associações simbólicas que não dependessem de qualquer aprendizado humano. É como se praticamente eu já nascesse, de fato, sabendo isso, né? Não à toa, desde bebê, a gente já reconhece quem é a nossa mãe, né? E que ela é capaz de nos prover de acolhimento, de alimento e etc, né? Então, para Jung,
de fato, os arquétipos, né, e esse conceito de arquétipo está associado ao que eu já falei que chama inconsciente coletivo, que na visão do Jung seria, de fato, esse lugar onde residem os arquétipos. Eles, então, são independentes do tempo ou da época que o ser humano vive, independentes da cultura na qual eles estejam inseridos, né? O que quer dizer que, independente de se você é um oriental ou um ocidental, se você está vivendo hoje ou se viveu há décadas atrás, a nossa base aí de conhecimento, ou seja, esses arquétipos são os mesmos, eles não diferem. Então, nesse nível aí mais inconsciente, mais primitivo da nossa interpretação, que, como eu falei, é a primeira que acontece, a gente simplesmente percebe as linhas e formas, atribui esse significado arquetípico e reage, tá? Então, se isso se aplica a um animal, por exemplo, que se aproximava a nós quando homens primitivos, isso continua acontecendo de alguma forma hoje, quando a gente percebe a imagem, por exemplo, de outra pessoa e codifica ali uma série de arquétipos que lhe trazem aqui sensações e impressões, né? Por todo esse caminho aí que a gente fez, né, é que eu considero que, já que linhas e formas são a primeira perspectiva que o cérebro humano é capaz de perceber e atribuir significado, esses dois elementos, então, seriam os mais importantes, aqueles para os quais a gente precisa dar uma atenção mais relevante, né? Uma atenção muito cuidadosa, tá? Depois, e só depois que a gente reconhece, então, linhas e formas, a gente vai perceber a cor, vai perceber o volume, a textura e todos os demais elementos de design, ok? Ao longo aí também dos estudos, os neurocientistas, que obviamente pesquisam aí o cérebro humano, identificaram essa região, ou seja, a amígdala, essa região que a gente chama de cérebro reptiliano também, como a região responsável ali pela memória simbólica, né, que eles chamaram. Então, de certa forma, essa questão também da neurociência coincide aí com essa visão da psicanálise junguiana, em que existe uma memória que transcende e que perpassa as gerações, ou seja, que independe de tempo ou de cultura, e que já vem ali embutida no nosso cérebro, de tal forma que, de fato, o ser humano seja... enfim, que ele consiga sobreviver aí ao longo da sua existência, seja sob o ponto de vista de espécie mesmo, né? A gente sobrevive desde o homem primitivo, seja dentro da própria existência humana, como de bebê a um senhor, né? A um velho, tá? Então, basicamente, e daí a gente entende que as linhas e formas, elas, de fato, são tão importantes a ponto de garantirem a nossa sobrevivência, e se elas são tão importantes assim, é de extremíssima importância e relevância que eu entenda como que essas formas, essas linhas presentes na minha imagem estão interagindo com o outro e comunicando coisas a meu respeito, tá? Então, vamos começar a entender quais são essas principais linhas, quais são essas principais formas geométricas, e como, né, ou quais os principais significados, quais as principais associações simbólicas que cada tipo de linha, cada tipo de forma traz embutido, né, e que pode estar trazendo aí associações para a sua e para a minha imagem aos olhos de quem nos percebe. Vamos começar pelas linhas retas, sejam elas verticais ou horizontais, e também as formas geométricas resultantes da soma dessas linhas, né? Ou seja, quadrados e retângulos. Vamos tentar entender quais são as principais associações simbólicas e arquetípicas que a gente tende a fazer quando visualiza em um objeto essas linhas, né? A predominância dessas linhas, tá? E falando arquetipicamente, o que está mais associado a essas linhas e a essas formas são atributos como poder, autoridade, força, credibilidade, confiança, raciocínio lógico, organização, uma certa racionalidade de maneira geral, tá? E isso é muito interessante de observar porque
E aí eu vou trazer aqui outros objetos, outros itens que estão no nosso cotidiano, para que você possa entender e para que eu possa mostrar um pouco dessa associação arquetípica e simbólica, tá? Vamos pensar então em um carro, né? Um carro que tenha linhas predominantemente mais retas, ângulos mais retos, enfim, todo o design do carro seja um pouco mais retilíneo, né? E também trazendo aí a sugestão dessas formas geométricas resultantes dessas linhas mais retas, ou seja, esses ângulos mais retangulares, mais quadrados, né? É fácil quando a gente olha um carro desse, o design de um carro desse, a gente associar a força, a tração, aquilo que talvez faça jus, né, faça frente a grandes obstáculos, né? É capaz, inclusive, que a gente associe que um homem ou esteja dirigindo ou possua, né, seja o dono desse carro. Isso porque, de fato, e aí falando de uma questão mais de universo simbólico entre feminino e masculino, essas associações desses atributos tendem a culturalmente serem feitas mais ao público masculino, né? Inclusive, vamos pensar agora em um outro objeto, né? Pensando agora, por exemplo, numa embalagem, né? No frasco de um perfume. Quando a gente vê esses frascos mais retilíneos, mais quadrados ou mais retangulares, especialmente em cores mais escuras, a gente nem precisa ler ali o rótulo, né? A gente já imagina que seja um perfume masculino, tá? O mesmo acontece, por exemplo, quando eu vejo o design de uma poltrona que seja muito retilíneo, muito pontiagudo, tem aqueles ângulos realmente bem retos. Eu provavelmente vou pensar que essa poltrona fique bem num ambiente, talvez num escritório de advocacia ou no apartamento de um homem solteiro, né? Até porque se a gente tem uma criança ali, essa criança bate com a cabeça, né? O que é muito comum. Nessa ponta, nesses ângulos mais retos, provavelmente ela vai se machucar. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto, é um exemplo que eu gosto muito de trazer, é o exemplo da mesa, né? Vamos pensar numa mesa de tampo quadrado, que seja bem firme. De certa forma, quando a gente olha essa mesa, é comum que a gente sinta estabilidade, sinta confiança, aquela coisa que parece segurar, né? Que parece ter força. Mas muito provavelmente eu não quero me aproximar muito dessa mesa, porque eu sei que se eu bater ali, por exemplo, naquele cantinho, naquela quina, eu vou me machucar, né? Então é justamente essa sensação que essas linhas muito retas, essas formas muito quadradas, muito retangulares, proporcionam no nosso cérebro, né? Dá sim uma sensação de confiança e segurança, mas ao mesmo tempo não me enseja uma proximidade, né? Eu quero ficar numa distância também segura desse objeto, porque eu sei que ele pode me machucar, né? E aí eu falei dessa questão da associação aos universos feminino e masculino, e aí mais uma vez, né, gente, quando eu falo essas coisas, eu não tô falando necessariamente de feminino e masculino no sentido do gênero. Estou falando aqui de associações simbólicas, né, de universos que têm aí uma chancela cultural e, claro, tendem a ser mais associadas a homens ou a mulheres, mas não quer dizer que mulheres não possam e não usem, né, e não se identifiquem também com essas linhas e com essas formas mais retilíneas, tá? E tampouco quer dizer que todo homem só possa usar esse tipo de forma e de linha, tá? O que eu quero dizer é que essa associação arquetípica acontece e, inclusive, eu acho que isso não está só associado aos universos, mas está associado também à própria anatomia, né? A própria biologia, digamos assim, do corpo feminino e do masculino, né? O corpo feminino tende a ser, no geral, mais sinuoso, né? A gente tende a ter cintura, tende a ter um ombro aqui, né? Um pouco mais caidinho e mais arredondado, né? E o corpo masculino é justamente o contrário. O corpo masculino tende, no geral, a ter um pouco mais de ângulos retos, né? Por exemplo, o homem geralmente não tem a cintura, né? Ele é um pouco mais retilíneo. O ombro do homem também é mais retilíneo. E até o rosto, né? O ângulo aqui de mandíbula do homem geralmente é um ângulo mais reto. Até as feições, né? Então, o desenho da sobrancelha, o desenho dos olhos, da boca masculina
tendem a ser desenhos mais retilíneos, né? E como eu falei, isso não é uma regra, a gente vai ter tanto mulheres que têm esses ângulos um pouco mais, esses ângulos, né, e essas linhas um pouco mais retilíneas também, tá? Tanto no rosto como no corpo. E você pode também ter um homem super masculino que tenha um pouco de sinuosidade, tanto nos desenhos aí das feições como no próprio físico, tá? Isso não está associado necessariamente enfim, opção sexual, orientação sexual ou o próprio gênero, tá? Mas a gente está aqui generalizando para conseguir explicar essas, como eu falei, associações simbólicas que transcendem aí esses entendimentos, mas que podem estar associados, né? Então, voltando, eu tendo a encontrar na anatomia masculina muito mais linhas retas e ângulos retos, né? Generalizando, e tendo a encontrar ângulos um pouco mais arredondados e formas mais arredondadas no corpo feminino. Talvez por isso a gente faça esse tipo de associação, né? O universo feminino e o universo masculino. Mas o importante aqui é a gente entender que simbolicamente, arquetipicamente, quando eu observo e eu identifico essas linhas mais retas e esses ângulos retos, essas formas também mais retilíneas, quadrados, retângulos em um objeto, eu tendo a perceber esse objeto como mais seguro, mais confiante, que passa um pouco de credibilidade, né? E ao mesmo tempo eu tendo a respeitar aquilo, mas eu não quero me aproximar muito, né? Porque eu entendo que pode me machucar, tá? E como eu falei, essas formas, essas linhas, elas estão presentes no design de produtos como carros, né, embalagens de perfume, poltronas, como eu citei aqui, e também vão estar presentes no design aí das peças de roupa, dos nossos complementos, dos nossos acessórios e até, como eu acabei de exemplificar, na própria anatomia humana, né? E lembrando, quando o meu cérebro identifica no objeto que é o corpo humano, essas linhas, eu tenho essas associações arquetípicas e simbólicas que acontecem em um nível instintivo e inconsciente e que me levam a ter sensações, impressões sobre aquele objeto, aquele ser humano que eu estou vendo e de antemão, mesmo antes, né, de conhecer essa pessoa, eu já passo a ter uma impressão sobre ela, né? E se a gente não pode, de certa forma, definir toda a nossa anatomia, né? Então, o corpo a gente ainda consegue malhar, mudar um pouco, até fazer procedimentos estéticos, o mesmo se aplica também ao rosto, harmonizações, o cabelo, a gente mexe, a gente corta, mas a gente tem uma limitação, né? Nem todo mundo quer apelar para esses procedimentos um pouco mais invasivos. Agora a roupa, aquilo que a gente adiciona no nosso corpo e nessa imagem que acaba imprimindo para o outro uma mensagem, a gente pode sim escolher, né? Fazer escolhas que tenham mais a ver, né? Que ressaltem ou que evidenciem aquela mensagem, aquela comunicação que eu quero transmitir para o outro ao meu respeito, né? E aí voltando agora, trazendo essas linhas retas para o vestuário, e aí falando um pouco mais do vestuário masculino, eu acho que talvez a peça mais emblemática do vestuário masculino e que mais traz essas linhas retas e essas formas um pouco mais retangulares, né, é o próprio blazer, né, é aquele blazer tradicional que vem ali da alfaiataria masculina, né. Quando a gente percebe, a gente olha um blazer masculino, especialmente esses que têm uma modelagem mais tradicional, a gente percebe que é tudo muito quadrado, né? O ombro é bem quadrado, ele desce quadrado, os bolsos, as costuras, tudo tende a ser muito retilíneo, né? E talvez por isso o blazer, né, de maneira geral, a alfaiataria, porque a alfaiataria tende a ser mais retilínea quase sempre, especialmente essa alfaiataria mais tradicional. Então, a gente tende a encontrar ali na alfaiataria esses elementos, essas linhas, essas formas que acabam comunicando credibilidade, confiança, seriedade, até poder e autoridade, né? Por isso, muitas vezes, quando a gente vai recomendar a um cliente que busca esses atributos, né, pelo menos no ambiente profissional,
a gente vai fazer uma recomendação de vestuário, muitas vezes a gente recomenda de fato itens que pertencem ao mundo da alfaiataria, né? Mesmo no feminino, né? E eu gosto muito também de dar esse exemplo, quando as mulheres começaram a entrar ali no mundo mais masculino do trabalho, né? Especialmente em profissões predominantemente masculinas, como, enfim, medicina, o direito, até a parte, né, das instituições financeiras, o que as mulheres começaram a fazer, né? Elas começaram a vestir uma alfaiataria também muito parecida com a masculina, né? Inclusive os blazers femininos tinham aquelas ombreiras gigantes que eram talvez para fazer com que os nossos ombros ficassem um pouco mais retilíneos, para que a gente tivesse talvez uma figura um pouco mais de poder, credibilidade e autoridade e conquistássemos então esses espaços, tivéssemos voz nesses ambientes, né? É claro que isso, graças a Deus, vem mudando, né? A mulher tem conseguido desempenhar e ter voz nesses ambientes, mesmo mantendo um pouco mais de feminilidade e talvez se mantendo ali um pouco mais dentro das suas formas anatômicas originais, que são mais sinuosas, mas historicamente a gente tem esse registro e eu realmente acredito que ele não é por acaso, né? Então vejam que essas linhas, essas formas, elas estão presentes em tudo, né? Inclusive a própria arquitetura e a parte de decoração de interiores se apropria e usa muito, né? Esses conceitos, né? Como eu falei, isso não é só aplicado à imagem pessoal, essa linguagem visual e esses elementos de design estão presentes no nosso dia a dia, mas aí trazendo aqui para a esfera da imagem pessoal e da comunicação, é muito importante que eu entenda o que essas linhas e formas presentes na minha aparência, no meu vestuário, especialmente, estão comunicando ao meu respeito. Se elas estão dizendo aquilo que eu gostaria realmente que fosse comunicado sobre mim, né? Ou se eventualmente eu estou comunicando algo diferente do que eu gostaria de dizer, tá? Bom, já que eu já dei spoiler sobre outro tipo de linha, né, que são as linhas curvas e mais sinuosas, muito presentes na anatomia feminina, vamos falar sobre elas e vamos entender quais são essas associações simbólicas e arquetípicas que as linhas mais curvas, mais sinuosas e também as formas geométricas resultantes dessas linhas, né? Então, os círculos, as formas ovaladas, as elipses, todas essas formas que são feitas aí por essas linhas mais curvas e sinuosas e circulares, né? O que o nosso cérebro associa então a esse tipo de linha e a esse tipo de forma geométrica, tá? E de maneira geral, as associações são atributos como suavidade, delicadeza, acolhimento de maneira geral. Inclusive eu gosto muito de dizer isso, né? Que é como se fossem formas e linhas que abraçam, né? Não à toa o abraço é uma grande forma circular, né? De maneira geral, essas formas são mais orgânicas e realmente tendem a nos confortar e nos acolher muito mais do que essas formas retilíneas. Então elas provocam a quase contraposição daquela sensação de distanciamento das linhas retas. Então elas vão tender a aproximar, a acolher, a trazer um senso de acessibilidade, que é bem importante, a depender aí da situação, né, que você tá envolvido ali no seu dia a dia profissional, tá? Como eu falei, a gente tende a associar todos esses elementos e atributos ao universo feminino, que é esse universo um pouco mais maternal, esse universo do cuidado, né? É o universo geralmente de uma delicadeza maior, né? E tudo isso, como eu falei, não é à toa. A gente de fato acha linhas mais sinuosas na anatomia feminina de maneira geral, né? Então a gente tem, além dos seios, geralmente a gente tem um pouco mais de bumbum, a gente tem ali a cintura, que é uma marcação super importante da anatomia feminina. Os nossos ângulos são menos retilíneos, desde ombros, né? E as nossas feições, elas geralmente são um pouco mais arredondadas, né? Isso tudo tende a passar, como eu falei, delicadeza, suavidade. E se a gente exagerar bastante aí
nessas linhas muito circulares, tendem até a comunicar uma certa inocência. Então também vale ter um pouco de cuidado, né, ao usar essas linhas em demasia, a não ser que esse seja o seu intuito, né, a sua intenção, tá? Aliás, eu gosto de dizer que não existem linhas erradas nem certas, e todas elas merecem cuidado, né? Porque no exagero elas podem trazer talvez uma comunicação que não seja aquela que você deseja, né? Então sempre a gente tem que usar essas linhas e essas formas, especialmente dentro daquilo que a gente adiciona à nossa imagem, de maneira cuidadosa e intencional, tá? Vamos pensar então agora nos objetos que estão aqui, né, semelhantes ao que eu acabei de trazer ali nos exemplos com as linhas retas. Vamos pensar então em objetos do nosso dia a dia que trazem linhas mais curvas, né? Sempre que a gente vê carros, então, que tem ali no seu design linhas mais arredondadas, praticamente nenhum ângulo reto, especialmente se eles forem menores, né, pequenininhos, a gente vai tender a associar a delicadeza, é um carro bonitinho, fofinho. Muitas vezes são carros que têm uma saída maior realmente dentro do público feminino, né? O público feminino então vai se identificar mais com esses carros, né? E isso talvez, na verdade, eu acredito que seja feito inclusive pelas montadoras, pelas marcas, de maneira bastante intencional, né? Mesma coisa quando a gente pensa num frasco de perfume bem arredondado, né? Em que você vê aqui aquelas formas circulares, e especialmente se for, né, numa cor mais delicada também, como rosa, um verde suave, é fácil a gente associar essa fragrância ao universo feminino, ao público feminino, né? O mesmo exemplo aqui que eu falei do masculino, né? A gente vai olhar e provavelmente nem vai precisar ler o rótulo e já vai associar que é uma fragrância feminina, né? E também pensando aqui numa poltrona, né? Vamos pensar então numa poltrona de um design bem arredondado, né? Bem acolhedor. Provavelmente a gente vai pensar nessa poltrona em ambientes que também trazem esse acolhimento como desejo e objetivo, né? É o caso, por exemplo, de um consultório, de um psicólogo, ou talvez um dentista que atenda só crianças, né? Então, nesses ambientes e também em casas que eventualmente têm crianças pequenas que podem cair e se machucar batendo ali na quina do móvel, nesses ambientes o ideal, né, é que a gente traga ali essas formas mais arredondadas, porque essas formas não vão machucar, né? Fazendo até alusão àquele exemplo da mesa, né, que eu dei quando eu falava das linhas retas, mesmo uma mesa, né, que tudo bem, transpareça e comunique, na verdade, transmita estabilidade e força, mas se ela tiver o tampo ali mais arredondado, né, é possível que eu tenha mais facilidade de me aproximar dela, porque mesmo que eu bata, né, de repente eu bato ali minha perna, eu não vou me machucar tanto quanto eu me machucaria se eu batesse na quina de uma mesa do tampo quadrado, né? Então, todas essas perspectivas, elas são percebidas e são lidas, como eu falei, num campo ali, talvez ainda não consciente do nosso cérebro, mas de certa forma, né, a gente traz isso para a consciência naquela sensação, né, que vem quando a gente observa um objeto que tem linhas um pouco mais curvas, um pouco mais sinuosas. E trazendo isso para o vestuário, mais uma vez, o mesmo acontece, né? Vamos pensar aqui mais uma vez numa peça talvez que traga linhas mais sinuosas. Vamos pensar talvez num casaco de tricô, né? O tricô, até pela característica ali do fio, ele tende a ficar um pouco mais arredondado, né? A gerar aquelas formas um pouco mais orgânicas, ou mesmo a pegar um pouco mais ali o formato do corpo que o veste, né? Então esse tricô, ele vai tender a comunicar um pouco mais essas associações simbólicas que são usualmente ligadas às linhas curvas, às linhas sinuosas e as formas geométricas circulares, né, ovaladas, tá? Então, e aí qual é o ponto importante aqui, né? Se eu quero gerar, por exemplo, sensação de acessibilidade, de aproximação,
eu quero trazer o outro para mais próximo, né? E existem profissões que, inclusive, demandam muito isso, né? Por exemplo, a própria questão aqui do psicólogo, né? Eventualmente, eu preciso demonstrar para o paciente que eu estou ali acolhendo, né? As dores, as questões, as dificuldades. Então, essas linhas sinuosas, essas linhas mais curvas, propiciadas por um tricô, por exemplo, podem me ajudar a comunicar esse acolhimento, especialmente se eu associar a essas linhas aquele terceiro elemento da cor, né? Então, mais uma vez, eu tenho que trazer essa intencionalidade para minha escolha de peças, né? E aí, pensando essas peças sob o ponto de vista das linhas e das formas, essas linhas e essas formas que eu adiciono ao meu objeto, que é o meu corpo, né, precisam estar coerentes com a mensagem que eu quero passar sobre mim, sobre o profissional que eu sou. Agora eu vou falar sobre o último tipo de linha, que é importante a gente observar, que são as linhas diagonais ou inclinadas. E as principais formas geométricas resultantes dessas linhas aí, da soma dessas linhas, são as formas triangulares. Eu gosto muito de dizer que toda linha orienta o olhar, né? Então é como se a linha guiasse o nosso olho. Mas as linhas diagonais, essas linhas inclinadas, elas tendem a direcionar ainda mais o olhar. É como se direcionasse o olhar e ele ficasse em movimento. Então é muito comum, quando eu observo um objeto que tem no seu design linhas predominantemente diagonais, o meu olhar ficar em constante movimento, tá? Essa sensação de movimento me ajuda a entender a associação simbólica que é feita em relação a essas linhas, tá? Essas linhas mais diagonais, inclinadas, elas de fato são associadas a movimento, dinamismo, uma certa sensação de futuro, de inovação, de algo que está por vir, ou de contemporaneidade, tá? E é interessante a gente trazer, e aí fazendo um comparativo aqui com os outros tipos de linha, essas são linhas, as linhas diagonais, um pouco mais equilibradas, né? Então elas são um bom meio do caminho, vamos dizer assim, entre as linhas retas e formas, né, quadrados, retângulos, e as linhas mais curvas e essas formas circulares, ovaladas, tá? É como se essas linhas diagonais fossem mais equilibradas de fato, inclusive em energia. Elas não são nem femininas nem masculinas, elas são um caminho do meio ali, né? E é interessante quando a gente pensa, por exemplo, também, né, no design de carros, geralmente quando a gente vê um design de um carro que tem muitas linhas inclinadas, que é predominantemente mais inclinado na somatória aí, das suas linhas de design, a gente percebeu fazer uma associação à futura, como a gente dizer assim, nossa, esse carro é futurista, né? O design desse carro é futurista, tá? Não é à toa, é realmente advindo dessa associação simbólica aí que a gente faz às linhas diagonais, né? Mais uma vez, pensando aqui num frasco de perfume, quando a gente vê aí um frasco bastante cheio de linhas inclinadas, primeiro que é capaz da gente perceber quase um movimento, né? Quase como se ele estivesse ali num movimento, ou de rotação, ou enfim, o movimento que a linha sugerir, né? Segundo que é pouco provável que só olhando o frasco eu consiga dizer a qual público ele se destina, né? Eu posso até pensar que é, por exemplo, uma fragrância unissex, né? Porque ela não tem associação simbólica arquetípica a esses universos feminino e masculino, né? Ela é mais, como eu falei, ela é um caminho do meio, né? E pensando, por exemplo, mais uma vez, numa poltrona, se for uma poltrona muito cheia de linhas diagonais, de linhas inclinadas, eu vou provavelmente imaginar essa poltrona num lugar que tem associação à inovação e criatividade. Talvez um escritório de publicidade, de marketing, sei lá, a sede de uma empresa de eventos, ou até uma startup, né? Algo que esteja
associado à inovação, tá? E aí a gente pensando também em vestimenta, sempre que eu vir numa peça de vestuário a predominância de linhas mais inclinadas, eu tendo a associar essa peça a um pouco mais de modernidade, de criatividade ou eventualmente até inovação, tá? É comum também, quando eu tenho um excesso de linhas inclinadas no design de um objeto, esse objeto me gerar tanto movimento, né, no olhar, que a sensação é um pouco de angústia, né? Ai meu Deus, estou um pouco angustiado. Por isso também é possível uma associação simbólica possível das linhas diagonais, é um pouco de instabilidade. É como se fosse de fato a figura daquela pirâmide invertida, né? Ou melhor, do triângulo invertido, que a sensação é de que ele vai cair para um lado ou para outro. Então são figuras que tendem a passar um pouco de drama, de emoção e me deixar um pouco angustiado, como eu falei, a depender de como essa linha inclinada aparece ou da quantidade de linhas inclinadas dentro de um mesmo design, né? Mas, mais uma vez, as linhas inclinadas usadas com intencionalidade e com parcimônia também, né? Por que não dizer? Podem ser muito bem-vindas, especialmente se você tem um desejo de imagem de transmitir modernidade, contemporaneidade, inovação, criatividade com a sua imagem pessoal. Eu, particularmente, gosto muito dessas linhas inclinadas, né? Eu uso muito, né, esse tipo de linha nas peças de vestuário que eu tendo a usar. Como vocês estão vendo aqui, né? E essas linhas, elas são tão interessantes para mim, que tenho uma vontade de fato de comunicar um pouco mais de modernidade com a minha imagem, que eu as trouxe para o meu design de cabelo, né? Então meu cabelo é mais curto atrás e mais longo na frente, o que gera, especialmente aqui na visão lateral, essa linha que é uma linha diagonal inclinada e traz bastante modernidade para esse corte de cabelo. Bom, essas são as principais linhas e as principais formas geométricas que trazem, como eu falei no início, uma associação simbólica e arquetípica que acontece num nível inconsciente, que age num nível também bastante instintivo do nosso organismo e por isso desperta ali hormônios e gatilhos, né? E vão, como eu falei, influenciar na nossa maneira de observar a imagem de alguém e de fazer associações à imagem dessa pessoa. Então é muito importante e por isso, desde o início eu falei que para mim, linhas e formas são os dois elementos mais importantes de design que a gente precisa observar dentro da imagem pessoal e dessa linguagem visual que é a imagem pessoal. Quero trazer exemplos aqui, né? Porque eu acho que ajudam a ilustrar um pouco da explicação. E vou falar primeiro de um exemplo de algo errado, né? Como que a gente pode usar de maneira errada as linhas e as formas dentro da imagem pessoal. E aí eu vou me ater à questão da aparência, tá? Sabendo que também essas linhas e essas formas podem estar presentes na minha comunicação, né, quando a gente fala de identidade visual, aí mais sobre um aspecto de marca pessoal, e também podem estar presentes até no meu comportamento, quando eu falo de posturas, né, então a nossa postura muitas vezes também faz um desenho que remete a linhas e a formas, tá? Mas aqui eu vou me ater à questão da aparência, que é uma questão mais fácil de visualizar para quem está tomando, está tendo acesso a esse conteúdo, né? Tomando ciência dessa questão agora, tá? Então vamos imaginar aqui o exemplo de um homem, né, que quer transmitir bastante acessibilidade, porque eventualmente na profissão que ele desempenha, ele precisa trazer essa acessibilidade, essa proximidade. Vamos imaginar que é um gestor, um líder de equipe, e ele precisa trazer ali dentro da equipe dele esse senso de
de estamos juntos, senso de time, né? E também uma certa abertura, uma certa segurança psicológica para que os funcionários recorram a ele sempre que necessário. Mas vamos imaginar que esse gestor, ele sempre opta por linhas muito retas, né? Em tudo que compõe a imagem dele. Então, a gente está falando do vestuário, a gente está falando, como eu falei, dos complementos, sapatos, pastas, a gente está falando também dos acessórios, relógio, enfim, pulseira, tudo que ele possa eventualmente adicionar à sua aparência. Vamos adicionar um temperinho aí que são cores mais escuras, né? E a gente pode pensar também numa expressão talvez mais fechada desse gestor, uma expressão, eu digo facial mesmo, né? Então, vejam que eventualmente esse gestor até pode ser um cara gente boa e que tem facilidade de ouvir o outro. Mas talvez a imagem dele, pelo menos essa primeira impressão, né, seja de alguém que é bastante confiante, ok? Mas bastante também distante e que não seja uma aproximação, né? Então, esse é um exemplo de jeito errado de usar as linhas e formas, né? E vamos pensar também nesse mesmo exemplo, pensando do jeito certo, né? Como fazer o jeito certo nesse mesmo exemplo, né? Então, talvez esse gestor, ele pudesse, então, começar a adicionar na sua imagem linhas mais sinuosas, né? Em vez de usar sempre um blazer de linhas muito retas, quem sabe colocar uma jaqueta, eventualmente de linhas um pouco mais, que permita, né, a ocorrência de linhas um pouco mais sinuosas, né? Quem sabe usar, em vez da camisa, sempre aquela camisa muito tradicional, quem sabe ele trazer uma polo de tricô, que também, mais uma vez, vai tender a comunicar um pouco mais de formas e linhas sinuosas, mais circulares, e isso vai trazer aproximação, um pouco de suavidade, de abertura ao diálogo, né? Enfim, essas linhas também podem estar presentes nos acessórios, o sapato ser um sapato que tem um bico mais arredondado, em vez daquele que tem um bico muito quadrado, né? E a gente pode sempre ir adicionando os outros elementos de design, nesse caso as cores, e trazer cores um pouco mais claras, quem sabe, né? Como eu falei, a gente primeiro lê as linhas, depois as formas, mas em terceiro lugar eu vou adicionar a cor, né? Como se eu vestisse essas linhas e essas formas de cor, né? E depois eu vou adicionar volumes, texturas, e tudo isso, ou esse mix de elementos, precisa me ajudar a comunicar essa mensagem, né? Essa mensagem intencional sobre mim, tá? Esses elementos, eles podem aumentar o volume daquilo que eu quero ou também aumentar o volume daquilo que eu não quero. Então, eu preciso fazer essa seleção aí, ou um mix também, ou às vezes eu posso mixar, né, alguns desses elementos para que eles equilibrem uma mensagem determinada, mas o mais importante é tentar dominar esses códigos, é tentar usá-los a nosso favor. Mais uma vez, trazendo lá ao papo do início, é de fato como se fosse uma linguagem, porque em que eu, a partir do momento que eu aprendo, eu consigo usar melhor para transmitir a mensagem que eu tenho intenção de transmitir, né? Então, se eu quero aprender uma língua para me virar numa viagem, eu vou pelo menos aprender o básico para falar um bom dia, agradecer, pedir uma informação, né? Pegar ali o entendimento sobre alimentação, entretenimento, o que for necessário. A mesma coisa se aplica aqui, e trazendo para o vestuário, a gente está falando de imagem e de linguagem visual, né? E os elementos que compõem essa linguagem são os elementos de design. E para finalizar esse episódio, que ficou longo, mas talvez seja o episódio mais importante de toda essa série, eu quero sugerir um exercício, né? Quero que você pense primeiro sobre a sua mensagem, quem você quer dizer que é para o mundo, né? E a gente já falou aqui sobre desejo de imagem, então você pode colocar talvez em 3 palavras principais, né? O que você quer comunicar para o mundo, e aí vamos focar na perspectiva profissional, tá? E aí, feito esse exercício, eu quero que você vá até o seu guarda-roupa, que você analise as peças que você tem usado para se vestir para o trabalho
e tente perceber essas linhas e essas formas, né? E depois que você perceber essas linhas e essas formas, quais linhas e quais formas estão predominando nos seus itens de vestuário, eu quero que você reflita, né? Será que essas peças de vestuário estão fazendo frente ao seu desejo de imagem, tangibilizado naquelas 3 palavrinhas que você elegeu lá no início? É bom que estejam. E se não estiverem, né, a gente sempre pode ajustar, a gente sempre pode ir trazendo e mudando e adicionando, né, formas, linhas, e depois a gente vai falar sobre os outros elementos de design, mas a gente sempre pode ir adicionando esses elementos à nossa imagem, de tal forma que a gente de fato comunique quem nós somos, do que nós somos capazes e o que nós queremos alcançar. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Tentei ser o mais didática possível dentro de uma perspectiva que é um pouco técnica, mas que, se a gente for pensar, não está muito distante do nosso dia a dia, né? A gente, como eu falei, instintivamente, de maneira inconsciente, já entende tudo isso aqui que eu tentei explicar. E a ideia foi só trazer um pouco mais de consciência, de racionalidade para isso que muitas vezes acontece num nível que a gente não consegue explicar, muito embora a gente perceba. Mais uma vez te convido a se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito, a compartilhar com os amigos, com as pessoas que você acha que podem gostar do conteúdo e a interagir aqui comigo, me dizendo o que você gostou, o que fez sentido e novas sugestões de temas para eu trazer por aqui. É isso e até a próxima. Tchau, tchau!